Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso. Como você já sabe, nosso objetivo aqui com esse podcast é ajudar você, empresário, você, empresária, a pagar menos impostos. E hoje estamos aqui novamente com o Carlos Danúbio, ele que é um profissional contabilista muito qualificado. Muitas vezes tira minhas dúvidas, a gente bate um papo legal. E aí, Danúbio, tudo bem? Tudo em paz, Everton. É um prazer estar aqui novamente, tentando esclarecer um pouco o universo de dúvida que tem na nossa área. E como a gente já falou outras vezes, é uma atividade que requer muito preparo, muita dedicação, é leitura constante, é participação de curso constante, palestra. A gente é uma atividade que não pode jamais ficar na zona de conforto, né? É sempre ligado na tomada 120. É por isso que que você vê alguns contadores na rua e é tudo meio agoniado, mas tem que estar ligado 120 por hora, porque senão a gente fica numa situação meio complicada. É passado, porque hoje a mudança vem, como que se diz, vem na era da informação, é na velocidade da luz, né? Uma coisa acontece no outro canto do mundo, poucos minutos depois, às vezes segundos, já está chegando aqui para a gente. E da mesma forma é questão burocrática, legislações, a gente sabe que tem mudança constante, o que é o que vale hoje, amanhã já não vale, e a gente precisa navegar nesse mar de informações para não cair no precipício ou numa cachoeira. É verdade, meu caro. Engraçado que isso que você está falando tem absolutamente tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é qualificação de profissionais contabilistas e o impacto nas empresas. Danúbio, olha só que interessante. Como você sabe, eu sou engenheiro de software, eu venho da área de informática, de tecnologia da informação, principalmente de programação. E dentro da área de programação, a gente tem um entendimento de que se você passar 6 meses sem se qualificar, sem estudar, sem entender das novas atualizações, das novas tecnologias, das mudanças da própria tecnologia que você trabalha, você já está muito defasado em relação ao mercado, mas muito defasado mesmo. E quanto mais eu estudo contabilidade, mais eu entendo que contabilidade é do mesmo jeito, se não for pior. Aí eu queria ouvir de você esse feedback. Contabilidade, de fato, é tão volúvel assim? A validade das informações é tão rápida de chegar ao prazo final assim, ou não é? Na nossa área é muito complicado, justamente porque assim, escritório de contabilidade não faz só contabilidade, né? A gente só leva o nome de contabilidade, mas a gente atua na área tributária, na área de legislação previdenciária, trabalhista, contabilidade em si, e é um universo muito grande, né, de informação. E cada área que você atua tem repercussão, tem um mar de informações para você navegar. Então, hoje o escritório de contabilidade, ele não trabalha, hoje não, há muito tempo, né? Não trabalha só com contabilidade em si, que é o registro do que aconteceu na empresa, o patrimônio, para gerar o que a empresa gerou de riqueza e os resultados. Mas para chegar na contabilidade, hoje a maioria das obrigações da empresa são terceirizadas para o escritório de contabilidade. É a elaboração de folha de pagamento, a demissão de funcionário, a parte de tributária, de elaboração de imposto, PIS, COFINS, ICMS, imposto de renda, e esse é o universo de informações que a gente tem. E ainda tem a parte da contabilidade, fora outros trabalhos que a gente também faz, assim, às vezes, de assessoria ao cliente, de orientação, da melhor decisão que ele pode tomar, o impacto de uma obrigação acessória, que ele deixou de cumprir ou ele deixou de fazer. Então, tem uma série de informações, e cada um desse segmento tem um universo de norma, legislação, decreto, instrução normativa e medida provisórias, um universo imenso para você navegar.
E aí eu sempre digo, o contador hoje, como alguns colegas você já deve ter visto, contador é de tudo. É contador, é advogado, é administrador, às vezes até psicólogo, e às vezes chega um cliente numa situação complicada e a gente tem que conversar com ele de uma forma mais, usar um pouco de psicologia sem nunca ter estudado psicologia, para não dar aquela informação, aquele impacto negativo, né? Porque hoje empreender, hoje o empreendedor, ele tem um universo de informações que ele precisa saber, só para um monte de obrigações, burocracia para cumprir, só simplesmente para legalizar o negócio dele, a atividade dele. Agora, não é só aquela coisa mais de comprar, vender, não, tem um universo de informações que ele precisa se ajustar primeiro só para legalizar a atividade dele, a empresa dele. Então é muito complexo, é muita coisa para você acompanhar, e aí se o contador, ou o profissional, ou toda a equipe do escritório de contabilidade não estiver estudando constantemente, ou participando de palestras, comprando, lendo legislação, porque legislação você não lê só uma vez, você pega a legislação e lê várias e várias vezes, e depois de você passar 1 ano, 2 anos fazendo aquela atividade, você tem que voltar a ler tudo de novo para saber se não ficou alguma coisa para trás, ou se você não deixou de ver alguma coisa, ou se tem uma forma melhor de fazer, né? Porque legislação é muito interpretativa. E muita questão de interpretação, e a gente sabe que tem texto na legislação que é muito dúbio, né? Você interpreta de uma coisa, já tem um colega que interpreta de outro, o fisco às vezes interpreta de outro, e aí essa confusão você tem que sempre ler para tentar navegar ou achar a informação mais coerente possível, para que não prejudique o cliente, não tome uma decisão totalmente equivocada, ou não tome uma decisão totalmente diferente, né? Da realidade que o fisco aplica. Mas estamos aí, a atividade, e a gente tem que só tocar o barco, né? Tentar acompanhar, porque as mudanças são além de muitas, rápidas, né? É verdade. Meu caro, dentro dessa questão que você falou de que a legislação, ela às vezes é um pouco abstrata e dá cabimento para várias interpretações, eu vejo como sendo uma coisa muito importante a questão da rede de contatos, da networking, de você entrar em contato com uma pessoa, com outra, de você trocar ideias, trocar opiniões para chegar numa conclusão. Quanto mais eu estudo contabilidade, mais eu tenho essa percepção de que isso é uma coisa importante. Isso. Eu gostaria de te perguntar se você também entende que isso é uma coisa importante, se é é uma percepção errônea da minha parte. Não, assim, a nossa atividade, por exemplo, eu participo de vários grupos com vários profissionais diferentes, né? Aqui de Juazeiro, às vezes tem até de Fortaleza, e assim, quando sai uma legislação, a enxurrada de pergunta que tem nos grupos é grande, porque é justamente isso. E às vezes, o que é que acontece muito? Um colega lê de uma forma, entende de uma forma, outro lê de outra forma, entende de outra forma, dois ou três entende na mesma linguagem, mas já vem um terceiro e já diz, não, mas se fizer isso aí, nesse caso, aí aqueles três já fica com o juízo queimando e vai atrás, e assim, o grupo, pelo menos os grupos que eu participo, tem muitos profissionais capacitados, e a gente sempre, toda vida que tem uma dúvida, um vai tentando ajudar o outro, mas é muito, muito complexo. E questão de legislação é uma coisa muito, muito delicada, né? Por exemplo, se a gente pegar uma legislação que saiu recentemente, aí que deu um rebuliço danado, tanto para contador como para comprar a parte dos contribuintes em geral. A Cefaz baixou um decreto dizendo que a partir de agora ela vai ter acesso às informações bancárias. Tem gente que esperneou, se esperneou para dizer, não, a Cefaz agora vai quebrar o sigilo bancário dos clientes, vai ter conta, vai ter acesso à conta, ao pagamento, de tudo. Assim, eu acho assim, isso é uma realidade que não tem como voltar atrás. E aí isso já existe. Se você pegar na Receita Federal, ela já recebe essas informações de contribuinte desde 2015. Pela,
a FD financeira, né? Que os bancos, quando você, pessoa física, movimenta R$ 2.000 por mês, olha só, R$ 2.000. E uma empresa movimenta R$ 5.000 por mês, 5 mil, uma empresa que para movimentar R$ 5.000, até uma microempresa movimenta, né? Até, às vezes, até um MEI. Aí, quando você movimenta essa conta, movimentou R$ 5.000 por mês, os bancos já mandam no final do mês uma obrigação acessória para a Receita Federal que aquele CNPJ, que aquele CPF fez aquela movimentação naquele mês. Né? Então, isso já existe desde 2015, está lá, a Receita está alimentando o banco da Receita Federal. E agora o que foi que a Cefaz fez? Ela disse, olha, eu também quero. Outros estados da federação já têm. Ela disse, eu também quero. Aí, o que foi que aconteceu? O pessoal começou a dizer, mas a Cefaz agora vai ter acesso aos dados bancários, e aí o sigilo fiscal, e o sigilo bancário. Mas se você pegar o decreto lá, é uma coisa bem rigorosa, não é simplesmente qualquer servidor da Cefaz vai chegar, ei, banco, me manda aí o extrato bancário e a movimentação desse contribuinte. Não, é um processo muito delicado. Você vai precisar, numa ação fiscal, o auditor tem que verificar, ver se tem o indício de irregularidade ou de alguma coisa que justifique o pedido daquela informação. E aí não é só ele vai simplesmente pedir, ele tem que mandar, só tem 2 pessoas hoje no decreto autorizado a mandar, que é a secretária e o responsável da Receita estadual. Tem autorização hoje para pedir. E aí tem toda uma gama de informação que ele precisa ter e cuidados que, quando o banco mandar, quando o Banco Central ou qualquer instituição financeira mandar, tem todo um procedimento para aquele auditor, para aquele servidor ficar com aqueles dados. Né? Não é a coisa que ele vai jogar para todo mundo ver, não. Tem todo um procedimento, tem todo um sigilo. E aí, lá no próprio decreto, lá ele já diz que se o servidor chegar a vazar aquela informação, ou se chegar a ser publicada, ou de alguma forma sair daquele controle, ele vai responder, tanto administrativamente, civilmente e até penalmente, acabar vai ser preso. Então, é uma coisa muito delicada. E aí aquela questão, ora, se tu tem uma contabilidade, se tu tem uma contabilidade bem registrada, se tu não tem vícios, tu não comete irregularidade, tu não vende sem nota, não compra sem nota, vai temer o quê? Não tem por que temer, né? Quem deve temer essa questão de dados é quem está fora da curva, né? Quem está fora quem está à margem da legislação, né? Mas quem faz o correto, que é a maioria, não tem por que temer, né? Não vejo preocupação, não. Quem não, como você disse, a própria live da secretária disse que quem não deve, não teme, né? E aí quando você fala em legislação, tem essa parte que os contribuintes já começam a se espernear muito, e muitas vezes até colegas de classe dizem, mas meu cliente faz tudo certinho e já tem um outro concorrente dele aqui que não faz tudo na tora, né? É a concorrência desleal. Né? Mas aí, assim, o certo é certo mesmo que ninguém faça, né? E o errado continua errado mesmo que todos façam. Então, a gente tem que tentar fazer o certo, que não é fácil, é muito mais fácil fazer o errado, né, do que fazer o certo. Eu sempre costumo dizer assim, olha, quando você for ensinar ou passar informação para o contribuinte, você passa certo, porque o errado ele vai aprender sozinho. Não precisa ensinar, não. E é uma coisa impressionante como a pessoa é chamada sempre para fazer. Como é fácil fazer o errado? É muito fácil. É só não fazer o certo. É verdade. Meu caro, é muito interessante esse tópico que você mencionou agora, de a Cefaz ela solicitar acesso à movimentação bancária das empresas. E de cara a gente já percebe logo que isso tem absolutamente tudo a ver com identificar uma movimentação da empresa muito maior do que a que é declarada. A gente entende que existem casos, né, onde empresas elas têm um faturamento fiscal, uma emissão de fiscais limitada, mas
há a venda de mercadorias sem nota fiscal, e por conta disso o faturamento é bem maior. Como o faturamento é bem maior, há a movimentação bem maior da conta bancária. Mas tem um outro tópico que é muito parecido com esse, porém ligeiramente diferente. E eu queria pedir tua opinião dentro desse tópico. Eu já vi muitos casos onde empresas elas funcionam normalmente e fazem as vendas, e quando elas vão fazer o recebimento de cartão de crédito, a maquineta de cartão de crédito ela está associada ao CPF. E o dinheiro cai na conta pessoa física do camarada. E eu já vi muitos casos. Aí, na sua opinião, onde é que isso tem relacionamento? Onde é que isso impacta? Rapaz, assim, eu já vi falar desses casos também, né? Aqui em Juazeiro não, só em Fortaleza, para aquela região ali, que o povo são mais sabidos. Mas assim, o que é que acontece? Maquineta de cartão de crédito é no nome da empresa. É no nome da empresa. Jamais pode ser no nome de um sócio, de uma pessoa física, nem mesmo de outro estabelecimento. Não pode, entendeu? É pelo CNPJ, ou pelo CNPJ. Você não pode pegar uma maquineta que foi autorizada para o CNPJ 001 e colocar ela lá no CNPJ 002. Você não pode. Tem que ser cada maquineta para seu devido CNPJ. Ora, aí se não pode, eu pegar uma maquineta que foi autorizada por CNPJ 001 e colocar na 002, imagine uma que foi autorizada para ter o CPF, né? Para ter o CPF. E aí, assim, como é que se diz? Nesse caso aí, tu tá cobrindo um santo e descobrindo outro, né? Tu tá realizando a venda pela empresa, e tá emitindo as vendas, passando o cartão no teu CPF. A gente sabe que CPF não tem um intuito, a pessoa não tem um intuito de comercial. Quem tem para ser um intuito comercial, industrial, e às vezes até prestação de serviço, dependendo da situação, é CNPJ. Não tem por que tu tem uma empresa, tem toda legalizada, e vende e está passando no cartão de crédito. Que as pessoas têm a ilusão de que essas informações das administradoras não vão para o fisco, mas vão, tanto para o fisco estadual como para o fisco federal. Para você ter uma ideia, a Secretaria da Fazenda aqui do estado do Ceará, o que é que ela faz? Tu tem tua empresa e tu tem teu CPF, ela vincula a empresa ao CPF, e ela acompanha os dois. Se tu tem uma empresa de um ramo de confecção, e de uma hora para outra tu começa a comprar várias confecções no teu CPF, ela sabe, cara, ela recebe as informações. Ela sabe, porra, por que esse cara tem uma empresa do ramo de confecção e ele está comprando esse monte de nota fiscal de confecção que eu estou vendo que é um fornecedor de confecção, eu estou vendo que é confecção, e ele está comprando o CPF. Aí ele vai e te fiscaliza, e aí te multa. E aí eu não vejo vantagem nisso. E sem contar o seguinte, outra coisa, essas informações que tu passou no teu cartão de crédito tá indo lá para a Receita Federal. E aí, digamos que tu movimenta, sei lá, 200, 300 mil reais por ano, e aí, quando tu vai entregar a tua declaração de imposto de renda, tem uma receita bem pequenininha. Às vezes nem entrega porque diz que é isento. E a receita lá com um monte de informação dizendo que tu recebeu 200, 300 mil reais durante aquele ano. Então, assim, é uma decisão que eu não vejo qual é a lógica disso, né? Aí é mais um problema, é mais uma dor de cabeça que tu tá arranjando para daqui a 2, 3 ou até 5 anos. E aí o que é que acontece muito? As pessoas têm a mera ilusão de que dizer, no país nós somos 250 milhões, digamos aí que desses 250 milhões aí, pelo menos 200 milhões tem a CPF, né? É muito CPF para a Receita Federal verificar. Não, ela tem um sistema lá, ela só aperta o botão e manda gerar. Manda gerar. Não é um auditor que vai fazer, é tanto que o fisco estadual, o fisco federal, ele já tem o auditor eletrônico, né? E é o que é que o fisco já está fazendo há alguns anos. Ela está mandando o sistema rodar, o sistema vai apontar os indícios de regularidade, e ela só manda aquelas que a gente chama cartinha do coração,
aquelas cartinhas do coração, e manda tu se justificar. Acabou. Se tu tem uma justificativa, você, não, se eu fiz, você tá errado, tá aqui, justificar. Mas se tu não tiver, ela, o que é que ela diz? Se você não tiver justificativa, retifica a informação e paga os impostos, uns acréscimos de juros e multa, antes que eu vá cobrar, porque se eu for cobrar, principalmente o fisco federal, se você esperar a ação fiscal chegar, ela vai cobrar com um imposto, a penalidade pode chegar até 150%, 175%. Tem algumas. Aí é como é que se diz? Eu não vejo qual é a vantagem de correr um risco tão grande, né? Mas cada um sabe onde se mete, né? Mas eu acho, eu não vejo viabilidade para uma situação dessa. Eu acredito, Danúbio, que é mais questão de falta de entendimento de como as coisas funcionam mesmo. Veja, e isso tem tudo a ver, inclusive, com o nosso tema também. Há alguns anos atrás, um dos nossos colegas de trabalho foi ajudar um empresário a gerar o arquivo de movimentação mensal ou o arquivo de inventário em formato TXT e enviar para o contador. E o escritório de contabilidade ele ficou reclamando, dizendo que o arquivo estava estragado de alguma forma, estava corrompido. E quando o nosso colega de trabalho foi verificar junto ao contador o que estava acontecendo, o contador, o nosso colega de trabalho, ele compactou o arquivo no formato zip ou no formato RAR, mandou para o contador e o contador estava querendo importar o arquivo sem descompactar, né? E dizendo que Pois não estava é. dando certo o É arquivo, assim, não. com a mudança de informática, essas coisas, a gente também teve que. Não somos especialistas, né? Eu acho que poucos são especialistas em informática. Mas como se diz, aquele arroz com feijão, a gente tem que saber, tem que ir lá atrás, identificar onde é o erro. Às vezes o erro está no nosso próprio sistema de importação, às vezes está no erro no sistema que gerou, ou até mesmo em mais de 80 ou 90% do caso, está simplesmente na colocação da informação. Aí o rapaz, a pessoa responsável lá pela aquela informação, não colocou a informação no campo correto, e aí não tem sistema que dê jeito, né? Então, o que é que acontece hoje? Hoje a mudança é muito rápida, vem muito rápido, e as pessoas precisam se capacitar. E aí é o seguinte, o escritório de contabilidade está lá na ponta, ele só recebe a informação 30 dias depois, geralmente, quando recebe 30 dias. O pessoal do sistema, a obrigação do sistema é desenvolver o sistema que atenda à legislação. A legislação. Aí tem esses. E o contribuinte, o que é que tem o contribuinte? O contribuinte tem que ter pessoas capacitadas para administrar, gerar, alimentar esse sistema para que ele faça a informação correta. E aí, toda vida, qual é o ideal? Toda vida que vai se implantar um sistema de informática na empresa, e os três. E o responsável do escritório de contabilidade pela aquela parte tributária, e a pessoa do sistema, e uma pessoa da empresa capacitada. E aí vai ajustar o que chama de parametrização do sistema. Aí que vai ter a parte, o escritório de contabilidade vai dizer, olha, você precisa dessa informação e essa. E aí o rapaz do sistema vai dizer onde é que você, para o colaborador da empresa dizer onde é que ele vai colocar essa informação no sistema. E aí, depois de tudo isso casado, essas informações, é que começa a alimentar. Mas, assim, você precisa saber o básico, aquele arrozinho com feijão, compactar um arquivo, saber qual é o formato que ele está, se aquele é um TXT, se está em XML, isso é um arroz com feijão. A gente tem que saber, senão não vive não hoje não, viu? Pois é. Eu comentei essa situação, esse ponto, justamente para deixar claro a importância de a gente se qualificar, de a gente entender o mínimo de tecnologia. Tem uma frase dentro do meio religioso que diz assim: Deus não condena o pecador, ele condena o pecado, né? Isso. Então, o objetivo aqui
não é apontar falhas do contador em específico, mas apontar necessidades que todo profissional contabilista tem. E uma outra necessidade que é parecida com essa, que é similar com essa, eu não estou lembrado exatamente qual foi o erro que deu, mas há algum tempo atrás também, eu estava acompanhando a importação de um arquivo de EFD, ICMS e IPI, SPED fiscal, de uma empresa que mandou para o contador e ele não estava conseguindo importar porque estava dando algum erro. O programa era o Fortes, o programa que ele estava utilizando, e ele era habituado a importar o arquivo no formato do próprio Fortes, porém dessa vez ele estava importando no formato da própria EFD. E estava aparecendo algum erro que eu não estou lembrado que erro era. Mas eu sabia que era questão de configuração de software pelo erro em si. E eu disse para ele, olha, isso aí é configuração de software. Não, não é não, isso aqui é problema no arquivo. Não, é configuração de software. Aí eu abri o arquivo e fui mostrar para ele. Eu disse, olha, aqui no bloco tal, no registro tal, no campo tal, tá essa informação. Então, se quando você está importando, está dizendo que não existe, mas aqui no arquivo tá. Aí ele, não, eu não sei nem o que é isso aí que você está abrindo, não. Né? Nem entendo. Teve outro até, que quando eu fui mostrar o SPED fiscal, eu mandei uma imagem e ele disse, não, isso aí eu não entendo, porque isso é a linguagem de programador, não é linguagem de contador, não. Ele disse desse jeito. Mas, enfim, esse caso que eu comecei a falar, eu indiquei que ele entrasse em contato com o suporte da empresa que fornece o software dele. Ele não entrou em contato porque ele disse que não era erro de software. E eu que tive que entrar em contato com a empresa, com a Fortes, com o suporte, contei todo o caso. O suporte disse, de fato, isso aí é uma configuração, e você consegue resolver clicando assim, assim e daquela outra forma. E eu vou lhe repassar esse passo a passo e você repassa para o contador. E pode dizer que se ele tiver alguma dúvida, se ele tiver algum problema, ele entra em contato com a gente, que a gente até acompanha ele fazer esse processo de importação. Então veja que a falta de conhecimento, a falta de atualização, faz com que você acabe travando em operações básicas, em operações simples do dia a dia. No caso do contador, que não estava conseguindo identificar o problema, ele nem sequer aceitava que poderia ser problema no software, de forma a nem ligar para o suporte. E no caso do contador, que disse que o SPED fiscal, que os blocos e os registros do SPED eram linguagem de contador, ele De programador, não, né? de programador, aliás, ele não consegue de forma nenhuma identificar os erros que podem estar dentro do arquivo e que um olho humano pode identificar, mas que um software não pode, porque a gente sabe que todo software é falho, na verdade. Isso. Então, assim, eu entendo que da mesma forma que o contador precisa se atualizar, agora eu vou puxar um pouco para o lado do empresário, porque eu não coloco só o contador dentro do meu campo, não. Dentro do meu campo está o contador, tal empresário, tal programador. É uma cesta. Exatamente. E dentro do lado do empresário, tem até um exemplo bem interessante que eu li em um livro, depois eu vou compartilhar contigo, esse livro é bem interessante, Beleza. que ele diz o seguinte: você saber utilizar um programa, você aprender a utilizar um programa, não significa dizer que você entende o mundo digital. E quando Isso. eu li essa frase, eu pensei em um empresário que não entende de informática, nunca fez um curso,
ele aprende a vender no PDV, porque é só clicar no botão, clicar no outro, passar, passar, passar. Talvez, às vezes, até cadastrar um produto, mas como ele aprendeu apenas o operacional, ele não entendeu como funciona o mundo digital, esse empresário não consegue entender a implicação que existe em ele errar um código CFOP num cadastro de produtos, errar um código CST, um código CSOSN, um CST de IPI, de PIS, de COFINS, um código SEST. Ele não entende porque ele não consegue enxergar que essas informações vão para um servidor do fisco, que lá o fisco pode pegar essas informações e cruzar com outras informações vindas dos fornecedores. Ele não entende que isso pode acontecer. E por conta disso, o que acontece é que ele acaba cometendo erros, né? Na sua opinião, no que isso interfere? Como a gente estava falando, Everton, assim, eu sempre digo que é o seguinte, você não precisa ser um especialista e nem precisa saber de tudo, que é impossível. Ninguém nunca sabe de tudo, nem da sua área, né? Imagine de tudo, companhia. Tanto que Sócrates já dizia lá, há milhares de anos atrás, dizia que eu só sei que nada sei. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, mais dúvidas surgem. Mais dúvida, mais incertezas você tem. Se você às vezes tinha certeza de alguma coisa, quando você passa a estudar, a verificar, a ver outras coisas, você já não tem certeza daquilo, né? 100% certeza daquilo. Você só acha, acredita que é aquilo, mas começa a surgir as dúvidas. Mas se for dessa forma. Então, assim, né, nesse seu caso que você citou aí, eu vejo dois problemas, certo? Primeiro, é o cara sempre achar que está certo, né? Ele não aceitou a dica de ver e verificar se realmente se aquilo realmente não estava errado, né? Se ele não precisava parametrizar o sistema e a coisa, o sistema dele para importar. Ele simplesmente não aceitou a informação. Ele achou que estava certo e porque o que é que eu vejo muito também? Eu já vi muitos casos que as pessoas que querem, que estão lá no escritório de contabilidade, está lá seu software, e quer que o sistema de informática mande casadinho, bonitinho, aquilo sem dar erro nenhum, certo? Esse é o ideal, correto. Mas a gente sabe que, às vezes, uma informação colocada errada no campo, ou no campo diferente, vai dar erro no arquivo, e, às vezes, muitas vezes, você precisa entender qual é aquele erro para chegar lá no cliente e dizer, ó, tu está errando, e essa informação que tu está colocando aqui tem que ser essa informação que tu colocou tem que ser nesse campo. E aí o que é que acontece muito? O que aconteceu muito com a questão do SPED fiscal, das obrigações digitais, se criou um universo muito grande de pessoas simplesmente de preencher a obrigação acessória. Tem muito, muito, muito. Não, eu quero saber, meu problema é até o SPED lá validar com sucesso. Validou, pronto. E a gente sabe que não é assim. Não é assim, as informações nem assim. Depois que a Cefaz lançou o CIGET, o que é que eu vejo muita gente? A pessoa tem que bater o CIGET. Eu já vi alguns casos de uns colegas comentaram, que o que era que ele fazia lá no escritório? Ele acessava o serviço do CIGET, da Cefaz, daquele cliente, baixava todas as notas fiscais, o XML, o PDF, e digitava no programa dele, do escritório, e mandava para a Cefaz. Ele não recebia o arquivo do cliente. Aí o que é que aconteceu? Uma nota fiscal lá do CIGET, o cliente nem sabia que tinha comprado. Nem sabia que tinha comprado, e o cara mandou na escrituração fiscal digital depois, numa fiscalização, chegou aquela questão, aquelas cartas de compras em excesso mais do que a receita, quando o cara chegou lá e disse, ei, tu comprou 100, 200 mil reais, só vendeu 100. Eles, não comprei 200 mil, não. Cadê? Não. Aí eles, tem uma nota fiscal aqui de 100 mil reais. Nunca comprei isso. Como é que você, quer dizer, passou a informação, simplesmente chegou, eles, não, por aqui é fácil. Por aqui é fácil, baixei aqui, mandei, e realmente é fácil se você for fazer isso, mas tem um monte de detalhe. Quem tem que passar os dados para você é o cliente é que sabe. Às vezes um cliente ligou para mim e disse, mas você não já tem todas essas informações aí no site da Cefaz? Por que é que você não importa? Eu não importa. Eu disse, olha, meu amigo, se eu poderia muito bem importar, mas se aparecer uma nota fiscal aqui de 100 mil reais,
como é que eu sei que tu realmente comprou aquilo? Eu posso tacar o dedo e mandar? Não, aí eu não tem como eu saber, né? Aí eles, não, mas você já conhece minhas compras, e sim, eu conheço suas compras, mas eu sei que sua média de compra é 10 mil reais, mas o que aqui te impede no outro mês de comprar nota de 100 mil, 200 mil? Nada te impede, né? Nada te impede. E aí, aconteceu muitos casos desse jeito, chegou lá no CIGET, que hoje o pessoal tem muita, é uma ferramenta excelente, mas ela é uma ferramenta para você comparativo. É para você comparar o arquivo que veio do seu cliente, que você importou no seu sistema, e você servir de parâmetro para comparar. Não é para você simplesmente pegar a informação de lá e ter saudações e mandar embora. Não é assim. Né? E aí, quando você diz, nesse seu caso aí, que o cara mandou no layout diferente do que ele já estava acostumado, hoje acho que a maioria dos escritórios usam o programa da Fortes. Lá ele tem vários layouts de importação. Para o arquivo digital, por exemplo, ele tem o padrão Fortes, FS, que é um TXT, mas ele transforma numa linguagem de layout dele, e ele tem o programa do SPED, né, o PVA do SPED. E aí o que é que ele faz quando você manda no layout do SPED? Você marca lá a opção do layout do SPED e o sistema da Force converte aquele arquivo para o layout dela. E aí você importa, né? Aí, o que é que aconteceu? Eu também já bati muitas vezes com empresa de informática. Eles, olha, você não precisa gastar tempo, força, energia para desenvolver a geração do arquivo no layout do Fortes, não. Você não tem obrigação disso, não. Você tem que gerar no layout do SPED. Porque aí o que é que aconteceu muito? Uma empresa de informática, eu já peguei um caso de uma empresa de informática que ela gerava arquivo, e, se eu não me engano, em 4 era 5 programas diferentes. Quer dizer, ela só tem a obrigação de gerar um que era do SPED fiscal. O sistema do escritório de contabilidade que recebeu é que tem a obrigação de importar aquele layout do SPED. Aí, muitas empresas, isso aconteceu, acho que com várias empresas de informática que fizeram isso, saíram ajustando, não, eu vou gerar no layout forte, outro vou gerar no domínio, outro vou gerar, começaram a gerar, criar, isso gastou tempo, recurso da empresa de informática, quando ela só poderia se apegar a um, né, que é o SPED, que é a obrigação. E o sistema de informática do escritório de contabilidade, o Fortes, o domínio, acho que a Líder ou outros que tem por aí, é que tem a obrigação de importar aquele arquivo do SPED, não é o que diz a legislação. Mas aí se gastaram muito, e aí onde começou grandes problemas, justamente porque as empresas de informática ficaram super atarefadas, porque estava gerar no cliente, um cliente, gera no SPED, a outro na outra, gera no Fortes, outro quer na domínio. Não, filho, gera só num, é o SPED, e lá que ele se vire. E aí gastaram tempo, um tempo enorme, e recurso enorme, gerou um monte de informações desencontradas, onde na verdade só precisava se concentrar a força em um, né? Talvez muito dos problemas que aconteceram, e até hoje, que acontece hoje, poderia ter sido superada há muitos anos atrás, mas aí as pessoas sempre querem receber a informação da forma mais cômoda, e às vezes a forma mais cômoda não é a mais viável, né? E aí é essa situação. Então a gente tem sempre recebeu o arquivo, deu erro. Ainda hoje eu corrijo arquivo de TXT. Quando eu recebo o arquivo lá, que eu entro no TXT, e eu vejo que é uma informação, como é que se diz, relativamente simples, como por exemplo, faltou aqui, o código, o grupo de produto é 1, ele botou 0. Isso é informação básica, eu mesmo chego e coloco em porta. Porque se eu for mandar para a empresa, eu só vou receber, na melhor das hipóteses, no outro dia esse arquivo. Quer dizer, eu perdi um dia, né, de trabalho, na verdade é só informação boba. Né? Aí, eu já corrigi muitos arquivos desse jeito. Hoje eu até eu já até parei mais de fazer justamente por causa disso, porque o que é que está acontecendo? O que é que aconteceu? Assim que eu comecei a receber os primeiros, eu comecei a identificar os erros e corrigia. Mas o que é que acontecia? No outro mês chegava o mesmo erro. No outro mesmo erro. Eu disse, não está dando certo, não. Desse jeito aqui não vai dar liga, não. Aí eu comecei a voltar os arquivos, orientar os clientes onde é que estava o erro, e aí começou a sanar isso, porque estava resolvendo o problema na fonte, né? E aquele problema
não se resolveria. Mas a gente sabe muito bem que ainda hoje tem essas, justamente porque essa teimosia, que tem muito sistema que fizeram, de tá ajustando seu sistema a vários layouts. Porque o escritório trabalha com Fortes, ou trabalha com a Domínio, outra trabalha com a Lead. Não, faça no SPED, homem, e lá ele se vira, né? É Mas, verdade. Danúbio, eu vou te contar uma história bem interessante que eu acho que você vai achar até engraçado. Em 2011, 2012, no início da obrigatoriedade do SPED, eu comecei a estudar o layout da Fortes para poder gerar o arquivo no formato da Fortes para ser importado pelos escritórios de contabilidade. Naquela época, a gente estava saindo do Sintegra e estava entrando na FD. E são formatos bem diferentes, e a FD ela tem informações bem mais detalhadas. E eu me recordo de que quando eu peguei o layout da Fortes, Danúbio, meu caro, é tanta informação, e eu olhava assim e ficava maravilhado, e eu pensava assim, se todas essas informações, elas precisam sair da empresa para o escritório de contabilidade, e não está saindo nem um terço dessas informações, nem um décimo. Rapaz, tem muita coisa errada, muita coisa errada. E eu comecei a pensar assim, o certo deve ser do jeito que o layout da Forte está pedindo, porque pede tanta coisa. Então, se esse é o certo, e eu quero instigar as empresas a fazerem corretamente para reduzir a possibilidade de problemas com o fisco, então eu vou tornar o software que a gente utiliza, que a gente entrega para os clientes, do mesmo jeito, do formato, com os mesmos campos que o Fortes exige. Danúbio, para você dar uma entrada, para você cadastrar um item, era uma tela assim, com tanto campo, mas tanto campo, que nem mesmo os contadores na época sabiam dizer para que serviu a maioria. E mesmo assim eu peguei e fui instalar, eu me lembro que a primeira versão eu fui instalar em um cliente novo, que quando a gente foi fazer o treinamento, ele olhou e disse, não, e precisa desse tanto de coisa, eu digo, precisa, e não sou eu quem está pedindo, não. Isso aí é para poder exportar as informações para o seu contador e o fisco exige. Aí o cliente disse de antemão, não, pois eu não quero, não. E a gente perdeu o cliente. Perdeu. Aí o que acontece? Eu tive esse mesmo raciocínio que você, porém, de um outro ponto de vista. Eu passei a comparar o layout da Fortes com o layout da EFD. E o cadastro de produtos no layout da Forte, o número de campos é 2 ou 3 vezes maior do que o total de campos da EFD. Aí eu pensei assim, mas por que é assim? Porque se a receita ela só exige esse número X de campos, por que na Fortes tem que colocar esse tanto de campos? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou remoldar a tela, vou remoldar o banco de dados, vou remoldar tudo para que a gente possa gerar o formato exigido pela Receita. E isso, Danube, acabou não somente simplificando essa questão de exportação de arquivos, mas simplificou até a arquitetura do software e simplificou a usabilidade, ficou bem mais fácil de um usuário cadastrar um produto, de ele identificar alguma informação ou outra no cadastro de produto, né? Então isso tem que eu te falei, tem tudo a ver com o que você estava falando aqui agora. E também tem tudo a ver com a questão de a gente sempre se manter atualizando. Veja que a gente começou falando da necessidade de atualização do contador,
a gente pulou para a necessidade de atualização do empresário e agora a gente já está falando na necessidade de atualização da empresa de programação, do programador, né? Veja que hoje em dia, se todos não se atualizarem, vai ficar complicado. Isso. É justamente isso, Everton, porque assim, se você pegar o lá da Fortes, lá realmente é muito campo, muito campo. Mas só que assim, o que é que acontece? Aquele campo lá de cadastro, ele serve para dois tipos de cadastro, para o cadastro de entrada e da saída. Então ele fica um monstro, né? E aí é o seguinte, aí depende muito da FD que você está mandando. Por exemplo, a FD de ICMS já não vai mais, não vai informação de itens de saída. Por quê? Porque Dona Cefaz já tem. Ela já recebeu o XML, então a Dana Cefaz já diz, não, eu não quero o item, porque como é que se diz, vai inchar minha base, porque eu já tenho esses itens aqui. Mas lá no programa da Fortes, tem o campo, por quê? Para quando você importar o XML do cliente, ele ter aquele campo para ser preenchido para aquela informação. E aí realmente é muito campo. Mas só que quando você vai gerar a obrigação acessória, tudo que é desnecessário não gera, não vai. Vai só o que realmente o físico pede. Então é justamente isso. Aí o que é que acontece? Se você for adequar tudo que tem lá para importar, aí sem contar que tem os campos, né, da Fortes, que é de mera informação do sistema, é informação interna do sistema, para criar relatórios, alguns relatórios, ou gerar alguns índices, alguns cálculos que ele faz, é próprio dele. Aí tu vai ajustar todo o sistema todinho para Fortes. Aí vai para domínio. A domínio já tem outros campos específicos do sistema. Aí tu vai montar tudo de novo. Apesar que muito dos campos se repete, mas às vezes uma informação que está no campo 1 na domínio está no campo 2, na líder está no campo 3. Então tu vai ter retrabalho 3 vezes, né? E aí, quando tu gera a informação no padrão SPED, tá único exclusivamente o que o fisco quer. Aí o escritório importa aquelas informações. Aí o que é que acontece muito? O pessoal, quando você importa, dependendo do perfil do arquivo, da FD, ela não vem itens nas saídas, né? Não vem os itens na saída. Por quê? Porque o FIS não quer. Ele já tem lá, por que eu vou pedir de novo? Aí o que era que aconteceu? O pessoal importava o arquivo da FD e mandava a informação sem os itens, porque não pede. Mas aí o que é que vai, o campo lá da foto, o que é que você faz? O que é que você importa, pede para ele gerar as informações só de entradas e as saídas você importa pelo XML. Pronto, né? E aí quando você gerar a informação, for gerar a obrigação acessória, o próprio sistema do escritório vai juntar as informações necessárias de entrada, de saída e vai mandar. E aí o que aconteceu muito, isso que você está falando, foi muito comum, ainda hoje é a empresa. Aí o que é que acontece? A Fortes hoje tu ajustou todo o teu sistema para gerar no layout da Fortes. Aí amanhã a Fortes publica uma nova versão do layout de importação, incluiu ou excluiu. Aí tu vai ter que fazer de novo. E aí tu trabalha com 4 ou 5 sistemas diferentes, aí ó, sai 4 atualizações. Olha aí o tanto de tempo gasto, né? E aí Verdade. são coisas que você não pode se ajustar a todo mundo. Você tem que se ajustar ao que a informação que o fisco quer. Manda o que o fisco quer, acabou-se, né? Aí, muitos casos, aí ele diz, não, mas por que a Força tem esse monte de campo? Eu sou um contribuinte do Simples Nacional. Minha quantidade de informação que eu vou mandar para o fisco é uma. Outro do lucro presumido já é outra. Outra do lucro real já é outra informação, é mais detalhada. Então, o sistema lá ele criou para atender a mais detalhada, né? Ele foi criado para atender a que vai gerar a informação mais detalhada. É por isso que tem daquele tanto de... Mas quer dizer que todo mundo vai entregar aquilo? Não, nem todo mundo vai entregar. Vai depender do seu regime e da obrigação que você está, acessória que você está obrigado a enviar, né? Mas é por isso que tem lá o campo da fossa, é um monstro. Tem campo lá que ainda hoje, quando eu chego no layout, eu não perco tempo. Eu nunca quis aprender questão. Bloco A é o quê? Bloco C, compliquei. Eu chego lá no bloco. O que é o bloco C? Quando eu tenho dúvida, que eu sei que bloco C100 os documentos fiscais, né? De entrada. Mas eu não fico decorando cada campo daquele. Eu chego no bloco C e diz, entrada, eu sei o que é. Aí eu vou lá no campo e digo o que é. Porque se você. Eu vi muito gente gastando tempo decorando o bloco de SPED fiscal. E eu acho que
um gasto, lógico, tem suas vantagens, né? Mas eu acho um esforço muito grande. O que você tem que se preocupar é com a informação que você vai botar naquele campo, né? Essa é a importância. E é o que hoje é o que acontece muito, quando eu participo de curso, a negada está muito preocupada em bater SPED, em bater informação que está lá no CIGET. Não, amigo, não, você tem que se preocupar com a informação. Se está tudo lá no CIGET, lá, quer dizer que aquilo está certo? Não, não quer dizer que está certo, não. Você é que tem que mandar a informação correta, da forma correta. E se a dona Cefaz vir ali dizer, ó, eu apontei no CIGET que já aconteceu casos comigo, de eu estar sendo, da cliente estar sendo monitorado, e o cara chegar, eu estou dia primeiro do mês, de março, e eu chegar dizendo que eu não escriturei as notas de fevereiro. Aí eu disse, meu amigo, hoje é o dia primeiro de março, essa obrigação de fevereiro, eu vou entregar, tem até o dia 20 de entregar. Como é que tu está cobrando isso? Aí ele disse, não, você faz que mandou cobrar, eu cobro. Aí ele disse, pô, eu não vou entregar, não vou simplesmente entregar o SPED, eu vou cumprir isso. Eu falei, não, eu não posso fazer nada, o auditor estava fazendo, não posso fazer nada. Aí eu não vou lhe multar porque não é uma fiscalização, mas se fosse uma fiscalização eu ia lhe multar. Eu disse, meu amigo, eu tenho um prazo, depois que a mercadoria chega dentro de casa, eu tenho um prazo para escriturar, mesmo sendo um documento fiscal digital, que hoje que é só para importar, eu vejo muita gente fazendo manual ainda, mas não é para ser importada, porque é agilidade, gera agilidade, gera segurança, mas tem muita gente que eu sei que faz no braço ainda, né? E aí, tem muita gente preocupada com isso, em estar batendo CIGET, tem outras, quando começou o SPED fiscal, chegava, validava com sucesso, ou saía para festejar, dizer que estava correto. Não, o CIGET e o SPED é simplesmente tipo um quadrado. Aí eles, olha, teu arquivo tem que se encaixar nesse quadrado perfeitamente. Encaixou, beleza. tá validado com sucesso. Mas quer dizer que a informação lá tá correta? Não quer dizer absolutamente nada. A única coisa que o SPED valida e diz que está validado com sucesso é que diz, ó, teu arquivo obedece o padrão de layout estabelecido. Só isso. Mas se tu pegar um fone de ouvido, uma nota fiscal de saída, e dizer que ele é 1 milhão, vai passar bonito. Ele não vai criticar, meu amigo. Um fone de ouvido de R$ 1 milhão, não vai não, de jeito nenhum. E aí tem muita gente, ainda hoje pensa que, validou com o SPET, tá tudo beleza. Outra coisa, mas eu não mandei no SPET. Sim, mas mandou a informação errada. E aí onde está o problema? A informação correta. Para você ir atrás, estudar, se capacitar para passar a informação correta, aí é um universo grande, muito grande mesmo, né? Então, tem de tudo. Tem os profissionais que tentam se capacitar, não é se capacitar, não é fácil, não. Né? Quanto mais você se capacita, mais necessidade você tem, porque você já começa a ver problemas, já começa a ver horizontes diferentes, já começa a gerar dúvidas. Quanto mais você estuda, mais dúvida você tem, né? Mais questionamento você tem. E estudar não é bom, não, porque se fosse assim, todo mundo já era meio maravilha, mas estudar é ruim, é complicado, é chato, né? Mas, infelizmente, é uma coisa, uma prerrogativa da profissão que não pode ser deixada de lado, tem que sempre estar. E hoje não é só a nossa profissão, é assim com advogado, é assim com médico, é assim com engenheiro, até com empresário, né? As informações, as mudanças são constantes, tem gente aí que tem uma ideia e já muda lança um sistema novo, lança um produto novo, lança uma ideia nova e essa coisa aí, num instante, o fisco adota aquela tecnologia, aquela coisa, e você tem que correr atrás, né? Não dá para ficar esperando, não. Achando o Brasil tem muito aquela questão de isso não vai pegar, não. Né? Acho que só no Brasil deve ter. Lança uma legislação, mas essa legislação aí não vai pegar, não. Não existe, não, é legislação. Já Né? ouvi. Se vai ser cobrado, aí vem e diz, não, mas isso não vai ser cobrado, não. Beleza, não vai ser cobrado. Mas se for, né? Verdade. Danúbio, meu caro, esse tema, na verdade, ele dá cabimento de a gente passar vários dias conversando, porque tinha até alguns assuntos que eu pensei em abordar e que acabou não dando tempo, a gente já está completando 1 hora aqui,
Eu acho que seria até interessante a gente marcar outras vezes para a gente debater assuntos importantes que são extremamente importantes. Por exemplo, você falou da questão de empresas fazerem um lançamento de notas fiscais manualmente em vez de importar o arquivo. E isso é muito complicado porque isso contribui para as Para empresas você, pagarem impostos a mais sem saberem. vai saber. Tem outra questão também que eu ia comentar, a gente comenta em outra ocasião, que é de, por exemplo, nós participamos no último sábado de um curso sobre ICMS voltado especificamente para a casa de material de construção. Isso. E, e 3 dias depois, aliás, foi nos 2 últimos dias, que eu fui prestar uma consultoria exatamente para uma empresa que trabalha com materiais de construções. E interessante que eu solicitei que o contador fizesse ou refizesse a parametrização fiscal. E ele fez de um jeito totalmente incoerente com o que nós aprendemos no curso, né? Então, por exemplo, ele tava colocando para que se a nota fiscal viesse com um CST 40, era para manter o CST 40 e era para colocar um CSOSN 300 imune. 300? É, É, né? E mesmo que viesse com redução da base de cálculo, CST 20, era para manter o CST 20 e o CSOSN eu não estou lembrado, acho que não foi colocado a classificação. Tinha esse e tinha vários outros erros. Mas eu estou comentando isso para dizer que a cada erro que eu percebia, eu via a necessidade de aquele profissional ele ter passado pelo curso que nós fizemos. uhum, Eu vi a necessidade de todos os profissionais passarem pelo curso. Não foi um conteúdo do curso especificamente, mas eu fiz essa indagação durante o curso, ou talvez no dia seguinte, e foi comentado que para empresas do Simples Nacional, produto que tenha redução da base de cálculo, produto que seja não tributado e produto que seja isento, ele é tributado normalmente na venda, né? Então, isso, o CST tem que isso. ser 00. Mas eu vejo muitos contadores indicando de colocar o 60, pelo simples fato de que o KNAI é ST. Então, É. não, se o KNAI é ST, é porque tudo é substituição. Então, se vier como isento, bota que é substituição. Isso gera. Eu vi muito, muito caso. Eu já ouvi diretamente, né? Mas o que acontece? Novamente falando, como Deus não condena o pecador, Deus condena o pecado, meu intuito em falar isso é de expressar claramente que todos os profissionais, e como a gente está falando aqui da contabilidade, os profissionais de contabilidade precisam estar se atualizando frequentemente, né? E eu vou perguntar aqui para você que é empresário, para você que é empresário que está assistindo esse vídeo, você sabe qual foi a última vez que o seu contador fez um curso? Você sabe qual foi a Eita, pô. última vez que o seu contador ele se qualificou? É Eu tenho, complicado. né? Eu tenho aprendido o seguinte: quanto maior o número de qualificações que o seu contador tiver, melhores os serviços que ele presta. E, infelizmente, Danúbio, não falando do contador aqui, mas falando na nossa sociedade brasileira, infelizmente, nós não temos o hábito de estudar. Infelizmente, nós não temos o hábito de se qualificar frequentemente, constantemente, independentemente de a gente achar bom ou ruim. E isso faz com que algumas profissões que demandam qualificação constante, elas fiquem com falta de mão de obra qualificada. Em cima disso, eu já queria deixar claro aqui
que como você já tá ouvindo aqui, Danúbio, ele é um profissional contabilista. Danúbio, ele estava comigo em um curso há poucos dias atrás. Danúbio, ele se qualifica frequentemente. Então, Danúbio, a gente pode entender, seguindo essa mesma linha de raciocínio, que ele é um profissional que presta serviços de qualidade. E se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para o Danúbio e você pode dialogar com ele. Danúbio, qual é mesmo o teu telefone para quem está assistindo esse vídeo, não te conhece, está assistindo, tendo contato com você pela primeira vez? Como é que as É, pessoas podem entrar em contato? geralmente eu uso muito o meu pessoal, o Aham, WhatsApp. O telefone é 8806 aham. 5055. Ou então pode entrar em contato com o escritório também, onde a gente trabalha lá. A H na contabilidade é 3512-5949. A gente mudou de endereço recentemente, eu não aprendi direito o número do prédio, mas fica ali na Avenida Castelo Branco, ali perto onde era aquele restaurante Natsumi, que era de comida japonesa. Fica perto ali daquele prédio que está abandonado lá da construção do shopping, né? E Uhum. aí, assim, eu não tenho problema de ensinar o pouco que sei, o pouco que aprendi, o pouco que eu tento aprender, né? E aí a questão da qualificação, como eu já te falei, estudar é muito ruim, é complicado, é cansativo. E aí tem duas vertentes do estudo e quando você vai adquirir conhecimento. Primeiro, porque é cansativo, é chato. Quem disser que ama estudar e que estudar não dá trabalho, não é cansativo, eu acho que, não sei, ele deve estar mentindo, que é cansativo. E outra coisa, você também começa como é que se diz? Se distanciar um pouco, começa a ser, como é que se diz? Você não tem mais aquela paciência de sentar numa roda de pessoas e estar falando coisas que não agregue valor. Então, justamente, às vezes o conhecimento começa a mover um muro entre você e algumas pessoas, né? E aí é justamente isso, a gente tem que ser, como se diz, você vai estudando, adquirindo conhecimento, e aí a gente tem que fazer com que esse muro não cresça dividindo você, porque acho que uma frase que eu disse que o último grau da sabedoria é a humildade, né? É a humildade. E aí você tem que ter a humildade para saber que não sabe de tudo, que nunca vai saber de tudo, que outra pessoa sabe alguma coisa mais do que você, mas essa questão. Estudar é muito complicado, é cansativo. É por isso que pouco, principalmente no nosso país, é difícil. Tem muita gente que não estuda, às vezes mal se forma, não vai seguir, acha que o que aprendeu na escola ou na faculdade, aquilo é uma verdade imutável, na verdade não é, justamente porque é isso que, olha, hoje nós estamos aqui no feriado, né, debatendo o assunto. Outras pessoas, hoje não, porque está tudo fechado, mas hoje no feriado a maioria estava viajando, estava num bar, porque é lógico que ninguém é de ferro, né? E aí, quando você já é adulto, ou tem uma vida profissional, você passa a semana inteira trabalhando, e quando é que falta tempo para estudar? Final de semana e de noite. E aí, muitas vezes você já está esgotado, né? E assim, estudar é muito, muito complicado, tem muita dedicação, mas você não precisa, como você diz, eu sempre digo, você não precisa ser aquele devorador que quer saber de tudo, mas vá aos poucos, vá pelo menos fazer o básico, né? Porque às vezes você não precisa ser um especialista em tudo, que ninguém vai ser, ou um especialista mas pelo menos um pouco, sabe pelo menos o contexto do todo, né? Uma visão geral. E aí já vai lhe ajudar bastante, vai lhe ajudar na vida profissional imensamente. Mas estamos aí. Aqueles cursos que a gente fez semana passada, acho que já é o terceiro, né? Só de substituição tributária. Olha só a complexidade, como É. é. Já é o terceiro que a gente está fazendo, tanto eu como você participa, que é todo remoto, um curso barato, porque um curso de R$ 190, 139, R$ 100 é uma mixaria, né? Para você discutir, se você pegar todos os decretos dos cursos, aqueles decretos abangem praticamente 60% a 70% do mercado do Estado, né? E aí Verdade. você paga, com menos de R$ 1.000, você consegue
Se você tem, mas eu não tenho condição de pagar todos, mas veja qual é a maior gama que tem no seu escritório e faça aquele curso, um curso barato, se eu não me engano foi 139 ou foi 150 que eu paguei para passar o dia todinho assistindo uma pessoa lá que disponibilizou o tempo dele para ensinar, para dedicar. Talvez eu tenha quase certeza que aquele valor que ele cobra, que o professor Almada cobra, o professor Paulo Almada cobra, não cobre nem os custos dele. Porque se você pegar o preço, para você ter uma, olha para você ter uma ideia como é difícil estudar um curso daquele barato que envolve uma gama de informações de muitas empresas, principalmente aqui da nossa região. Se eu não me engano, tinha 30 participantes. Tinha 30 participantes. Não paga, não paga, eu tenho certeza que não paga, não paga o custo que ele teve, mas ele está lá disponibilizando conhecimento, questionamento. Às vezes eu vejo ele responde pergunta no WhatsApp que eu acho um absurdo ele ter tempo para aquilo, né? Mas, assim, aí é muito complicado, é muito complexo estudar, mas você tem que fazer o mínimo, né? O mínimo possível. E aí a gente está nessa luta. Não só aquele, sem dizer, não, Danduba estuda demais, não, eu estudo demais, não, eu estudo o que tem que eu ver que dá para absorver. Gostaria até mais de estudar mais, mas eu também tenho cansaço, tenho limitação, tanto de conhecimento como físico, né? Também passo o dia todo a semana toda na labuta, e quando chega o final de semana, eu quero ler um livro diferente de legislação, assistir uma série, um filme, descansar o juízo para a semana seguinte. Mas quando tem um curso que eu vejo, não, aquele dá, eu tenho que fazer, eu preciso, eu estou lá, estou fazendo. Às vezes passo o final de semana inteiro estudando, participando de curso, de palestra, porque não é para outra coisa, é para se manter no mercado. Eu não sei como é que tem gente que se mantém no mercado sem estudar, porque se eu passar um ano sem estudar, eu não fico, não. Eu não fico no mercado, não, mas cada um tem sua visão, né? É verdade. Eu queria só complementar com duas coisas. A primeira coisa é, eu gosto de estudar, viu, Danúbio? Eu acho muito massa. Pois é, eu não gosto, não. Eu estudo porque. Mas assim, eu digo, eu concordo com você quando você diz que é cansativo. É muito cansativo e é tão cansativo porque esgota o corpo e a mente. Isso. Mas é satisfatório. Para mim, É. eu olho, quando eu pego em um livro, Danube, um livro grosso, estou só defendendo aqui um pouco o meu ponto de Uhum, vista. Quando eu uhum. pego um livro grosso, meu amigo, eu olho para esse livro, eu chego a salivar como se estivesse olhando para um prato de comida saboroso. É. Mas Mas assim assim, mesmo. cada um, a gente tem pontos de vista diferentes. Isso é bom porque a gente se completa, né? Pontos de vista diferentes acabam se completando. E, e sobre a questão de você que é empresário que está assistindo esse vídeo, quando terminar o vídeo, em vez de sair correndo para o seu escritório de contabilidade e perguntar qual foi a última vez que ele fez um curso, para É complicado aí. para tentar balancear um pouco a balança, equilibrar um pouco a balança, eu vou pedir para você fazer uma autoanálise. Qual é o valor da mensalidade que você paga para ele? Porque assim, não adianta a gente pagar uma mensalidade com um valor muito baixo e esperar que com aquela mensalidade o contador tenha receita suficiente para se manter, para comprar livro, para comprar curso. Não adianta. É importante que você dê pelo menos um passo inicial e eu vou fazer um pedido. Eu sei que a gente está em um tempo ruim, um tempo complicado, mas que tal quando o tempo melhorar? Que tal se você pensar em aumentar pelo menos em 10% o valor da mensalidade do contador, né? Porque talvez isso se reflita. E se você disser para ele, porque combinado não sai caro, e às vezes a gente tem expectativas que quando a gente não comunica, a gente acaba se frustrando. Então, que tal se você aumentar em 10% a mensalidade do seu contador?
e dizer o seguinte: olha, contador, eu estou aumentando em 10% o valor da sua mensalidade como forma de contribuição para que você possa se manter, possa manter se qualificando frequentemente, né? É apenas uma contribuição. Eu sei que não paga muita coisa, mas é uma contribuição e eu vou tentar convencer os meus colegas empresários, as minhas colegas empresárias, a fazer isso também. Quem sabe, como resultado, a gente não consiga pagar um curso por mês para você. Isso é importante. Às vezes a gente tenta jogar somente a culpa no outro, quando na verdade a origem dessa culpa cai sobre a gente. Eu não estou falando especificamente de você que é empresário ou de você que é contador, contadora. Eu estou pedindo só para você fazer uma autoanálise e entender que as coisas precisam de, como dizem, um toma lá da cá, certo? Danúbio, meu amigo, pois foi um prazer muito grande conversar com você novamente. Espero que a gente possa marcar outros encontros para a gente abordar alguns assuntos que não foi possível abordar nesse encontro. E sucesso para você, Danúbio, sucesso para você que está assistindo esse vídeo. E até a próxima. Até a próxima. Agradeço mais uma vez o convite. E aí a gente tá aí na luta. Na hora que precisar, o pouco que eu sei, o pouco que eu consegui aprender, apesar de não gostar de estudar, mas eu estudo, né? Porque tem aquela necessidade da profissão e a necessidade de minha também, de estudar, né? Mas não é fácil, como eu falei, não é fácil, porque não é fácil mesmo. Mas aí é o que a gente vai aprendendo, vai passando, porque conhecimento você tem que transmitir. O pouco você sabe, você transmite, porque senão é inválido, né? Conhecimento tem que ser compartilhado, porque senão não vai fazer diferença nenhuma, nem para você, nem para outras pessoas, né? E aí a gente Verdade. está aí. E aí como você disse, quer questão que envolve parte tributária, especialização, tudo que envolve contabilidade sempre é um assunto extenso, né? Sempre é extensivo, porque envolve muitas coisas, envolve a questão de estudo tributário, relacionamento interpessoal, envolve uma gama de informações. Mas aí a gente vai na luta, né? Transmitindo o pouco que sabe, o pouco que aprendeu, o pouco que consegue absorver, porque se a gente conseguisse absorver tudo que estuda era ótimo, mas a gente não consegue absorver, né? A gente só consegue absorver uma fração pequena do que leu, do que estudou. E aí esse pouco que a gente conseguiu aprender, a gente vai tentando repassar e sempre tem um retorno, né? Tem um retorno, às vezes você compartilha uma dúvida com um colega e ele já tem a resposta e aí constrói o conhecimento junto, né? Mas estamos aí na luta e precisando nós estamos aqui, viu? Show de bola, meu caro amigo. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que assistiu o vídeo até agora. Parabéns por você ter assistido o vídeo até agora. Isso significa dizer que você é uma pessoa diferenciada porque você está buscando conhecimento. Muito obrigado novamente e até a próxima. Tchau, tchau.